Meus amados irmãos e prezados amigos que nos veem através destes vídeos, gostava de ler convosco uma palavra de Deus que se encontra no Evangelho de São Marcos, capítulo 10, no versículo 17 em diante, que diz assim: E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, qual se ajoelhou perante ele, e lhe perguntou: Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Porque me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra o teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isto guardei desde a minha mocidade. E Jesus olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. E vem, toma a cruz e segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos: Quão difícil entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram dessas suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil fazer um camelo, passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si: Quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse: Para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. E Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus respondeu e disse-lhe: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo em casas, irmãos, irmãs e mães, e filhos e campos, com perseguições, e no século futuro, a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. Então temos aqui a história de um jovem que tinha muitas propriedades, que era rico. E, pelos vistos, também era alguém que era religioso, tinha algum temor a Deus, tinha alguma. Ele queria ter o melhor dos dois mundos, não é? Da religião e da riqueza em simultâneo, não é? E quero-vos dizer que o problema deste jovem não era tanto a situação de ter as propriedades ou riqueza, mas o problema era que o seu coração estava centrado nessas coisas. Então, ele fez algumas coisas certas. Ele foi à fonte certa. Jesus é a fonte certa. O jovem uh, foi questionar Jesus. Ele foi até junto dele. Um, e quero dizer, a primeira coisa que nós podemos fazer para ter a salvação é ir à fonte certa. E a fonte certa não é outra, não é outro meio, não é outro caminho que não Jesus Cristo. Ele é a fonte certa. E o jovem foi à fonte certa. Obviamente que há muitas pessoas que nos dias de hoje acreditam em Deus, acreditam em Jesus, mas não estão dispostas a colocar inteiramente o seu coração e a sua confiança em Deus e em Jesus. Digamos que Deus e Jesus é para as conveniências, é para as necessidades, é para conforme se as coisas não estão a correr tão bem, então recorre-se a Deus como salva-vidas, não é? Mas quando as coisas estão melhores, então Deus fica lá muito distante e ninguém quer saber de Deus, não é? Estamos a viver um tempo aflitivo e certamente que muitos de vocês têm sido confrontados com esta realidade de que existe Deus e que há algo depois da morte, e que nós temos de estar preparados. E é sobre esta situação que eu vos quero falar hoje, não é? O como estar preparado para enfrentar
e ter a certeza da salvação, não é? Ter a certeza que se me acontecer alguma coisa hoje, eu sei que vou estar com Deus e nada vai ser impeditivo de estar na sua presença, não é? Então, o jovem fez uma pergunta. A pergunta foi: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E esta é a pergunta também que muitos fazem, não é? E muitos tentam dar respostas a esta pergunta. Uns dizem que para se conseguir ter a vida eterna é preciso praticar muitas boas obras, é preciso fazer alguma coisa uh, benemérita, é preciso praticar o bem. E é interessante que Jesus até falou em algumas destas coisas, não é? Perguntou-lhe se ele tinha praticado os mandamentos, não é? Não adulterarás, versículo 19, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra o teu pai e a tua mãe. Portanto, e ele disse: tenho guardado isso desde a minha mocidade. Ele considerava-se exemplar na guarda dos mandamentos. Ele achava que realmente isso era suficiente, não é? Mas quero dizer que a palavra de Deus diz que nada do que aquilo que nós façamos de bem é suficiente. Ainda que seja bom, é importante fazer o bem, mas não é suficiente para nós ganharmos a vida eterna. E ele faz uma outra pergunta. Ele diz: tudo isso já tenho feito. E Jesus disse: falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem tomar a cruz e segue-me. Quem lê aqui de repente este versículo parece dar a entender que o foco está em dar tudo o que tem aos pobres. Mas não, o foco está no que vem a seguir. Não é? Vem, toma a cruz e segue-me. Ou seja, deixar aquilo que é empecilho para a nossa vida para seguir Jesus. Deixar para trás tudo aquilo que é que nos pode prender para seguir Jesus, não é? Então, o foco é este. Para o jovem rico, era as riquezas, mas para ti, caro amigo que estás-me a ver, caro irmão, pode ser outra coisa qualquer que te está a prender e impedir de seguir Jesus, não é? Então, aquilo que nós desejamos, certamente é a cada dia pedir a Deus: Senhor, o que é que me está a impedir? O que é que está a dificultar a minha caminhada? O que é que está a ser obstáculo para que eu caminhe contigo, para que eu ande contigo, para que eu te siga, para que eu tome a minha cruz, ou seja, para que eu me negue a mim próprio, para que eu crucifique o meu eu, aquilo que é a minha velha natureza, e siga Jesus Cristo, não é? Então, para uns é uma coisa, para outros é outra coisa. Este jovem tinha o seu coração nas riquezas, e por isso Jesus foi lá diretamente à motivação que fazia com que ele não fosse perfeito na sua caminhada, porque ele não conseguia seguir Jesus a 100% porque o seu coração estava nas riquezas. Talvez tu estejas aí a alguma coisa na tua vida, algum pecado, alguma situação que pode ser um empecilho para tu seguir Jesus a 100%. Hoje é dia de tomar uma decisão, porque Jesus em breve virá buscar a sua igreja. Decide. E tu, caro amigo, estás a ver. Tu não sabes qual vai ser o último dia em que vais estar na face da terra. Decide seguir Jesus. Deixa tudo aquilo que desagrada a Deus. Abandona tudo aquilo que não presta. Tudo em que o teu coração tem estado centrado, e coloca em primeiro lugar Deus no teu coração. Jesus Cristo no teu coração. Chama-se a isso aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Ou seja, colocá-lo no centro da tua vida, no foco do teu coração. Não é? Então, diz que, no fundo, o jovem foi colocado diante de uma decisão. Ou ele decidia
obedecer àquilo que Jesus estava a dizer, ou então, como aconteceu, ele não quis aceitar. Diz que saiu dali muito triste, porque tinha muitas riquezas. Mas quero dizer, maior riqueza que nós podemos ter não são os bens deste mundo, até porque nestes tempos nós temos percebido como tudo isto é falível, tudo isto é volátil, tudo isto desaparece, tudo num ápice, tudo aquilo em que acreditávamos que estava aí para durar, de repente desapareceu. Um, e obviamente nós entendemos que não são as coisas materiais que podem realmente satisfazer o nosso coração. Aquilo que satisfaz o nosso coração chama-se a salvação em Jesus Cristo. Essa é a nossa maior riqueza e é isso que tu precisas para a tua vida. Caro irmão, que tu precisas também, tu já aceitaste Jesus, é a cada dia ter este relacionamento, seguir Jesus, deixar aquilo que te impede, que é empecilho, e analisa a tua vida. Pode haver outras coisas que são empecilho. Então analisa e segue Jesus a 100%, porque o Senhor, Ele deseja que nós o façamos. E é interessante, não é? Depois Jesus desmistifica que realmente ele diz, é difícil para aqueles que são ricos herdar a vida eterna, porque o seu coração muitas vezes está preso às coisas materiais, mas não diz que é impossível, não é? Ou seja, é possível, a riqueza não é obrigatoriamente sinónimo de empecilho à salvação, porque há gente que tem bens materiais e que abençoa e que ajuda e Deus ainda recompensa mais por causa disso. Não, uma coisa não é impeditiva da outra, mas o problema é onde está o nosso coração. Então Jesus disse para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Então, independentemente de quem tu és, do teu estado, tu achas que é impossível para ti ser salvo porque tens coisas na tua vida que achas que não és merecedor ou porque não consegues deixar, mas não é impossível para Deus se tu deixares que Ele faça a sua obra no teu coração. Se tu fizeres de coração, se tu fizeres de todo o teu ser, Deus certamente Ele vai operar na tua vida, Deus certamente vai trabalhar em ti. Então, não deixes que essas coisas sejam empecilho para tu estares na presença de Deus. Não é? Então, e diz aqui no versículo 29 acerca de que a recompensa que nós temos por seguir Jesus é muito maior do que qualquer coisa que nós tenhamos neste mundo, não é? O versículo 29 fala que quem deixa casa, irmãos, irmãs, ou pai, ou mãe, e aqui estamos a falar muito especificamente no contexto de serviço, no contexto, por exemplo, que acontece nos missionários, deixam a sua casa para ir até outras nações e servir a Deus, por exemplo, os evangelistas ou pastores que deixam as suas famílias para ir a outras terras, outros lugares para servir a Deus e fazem sacrifícios pessoais para o fazer, não é? Há recompensa por isso, não é? Os discípulos estavam a perguntar sobre isso. Eles eram os apóstolos, eram aqueles que tinham deixado tudo para seguir Jesus. Então eles estavam a questionar sobre que recompensa é que existia por causa dessa situação. O Senhor diz: não. Ah, Diz aqui a palavra do Senhor que quem o faz vai receber 100 vezes mais. Já neste tempo, em casas, em irmãos, irmãs, e mães, e filhos, e campos, não é? E no século futuro, e vida eterna. Não é? Então, há uma recompensa que ultrapassa aquilo que é o natural. E é verdade, irmãos, que quando nós aceitamos Jesus, nós ganhamos uma família muito grande. Olha aí, vocês que estão todos a ouvir, muitos de vocês já aceitaram Jesus, fazem todos parte desta família. E se tu ainda não aceitaste, nós queremos te convidar a fazer parte desta família que se chama Igreja, não é? Uma família gigante que está em todas as nações do mundo, que está em todos os lugares, falando diversas línguas. Não importa qual é que é a nacionalidade, não importa de qual é que é a tua origem, importa sim
que em Cristo Jesus nós somos uma família, não é? Glória ao nome do Senhor. Então, sim, certamente que há recompensa, e há recompensa por ser um cristão, não é? Nós não estamos aqui a seguir Jesus por causa da recompensa. Nós estamos a seguir Jesus porque o amamos. Nós desejamos seguir Jesus porque Jesus é a nossa força, é a nossa rocha. É aquele que foi à cruz do Calvário para morrer por nós. Ele foi à cruz do Calvário para morrer pelo teu pecado. Ele foi à cruz do Calvário para derramar o seu sangue para que o teu pecado fosse apagado. Em Cristo Jesus podes ter nova vida. Não permitas que nada nem ninguém te impeça de seguir Jesus. Segue-o de todo o teu coração. Gostava de fazer uma oração por aqueles que nos estão a ver, quer já tenham aceito Jesus ou não. Se ainda não fizeste, aceita Jesus hoje. Pede a Ele, mesmo com palavras simples, pede a Ele para entrar no teu coração, para perdoar o teu pecado, para limpar a tua vida. E se tu fizeste de coração, o Senhor vai aceitar isso, está bem? Vamos orar a Deus. Senhor, te queremos agradecer por este dia que tu nos tens dado. Obrigado, Jesus, pela tua presença. Obrigado, Senhor, porque tu és aquele que és a maior riqueza que nós temos. Não importa as coisas deste mundo, não importa as riquezas deste mundo, importa a nossa maior riqueza. E a nossa maior riqueza é Jesus Cristo na nossa vida. Senhor, obrigado. Obrigado porque um dia Jesus foi à cruz do Calvário para morrer por nós, quando nós nada merecíamos. Obrigado, Senhor, pela tão grande e maravilhosa salvação que nos dás. Eu oro, Senhor, por quem estiver a ouvir este vídeo, a ver este vídeo. Eu oro, Senhor, para que possa ter um encontro verdadeiro contigo, aqueles que ainda não tiveram. E oro também, Senhor, por aqueles que precisam de deixar coisas para trás, para te seguir, para que nada possa ser empecilho, para que possamos seguir-te de todo o coração, para a glória do teu nome. Desde já te quero agradecer pela tua presença, pelo teu amor, pelas tuas dádivas, porque tu nos amaste primeiro, com um amor tão grande, tão maravilhoso, que nós não éramos dignos. Senhor, neste tempo em que estamos à espera, e neste tempo em que ainda temos que ficar retidos de alguma forma, Senhor, oramos, Deus, para que tu possas guardar a tua igreja, guardar o teu povo. E, Senhor, guarda esta nação. Oramos pelas autoridades. Oramos, Senhor, para que a cada dia, Senhor, nós possamos ter ah, a alegria, a paz nos nossos corações e não nos deixarmos temer, não ter medo de nada, porque, Senhor, tu estás conosco. E, Senhor, se tu és por nós, quem será contra nós? Eu já te louvo e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe ricamente. Amém.